Tenho certeza de que em algum momento na cozinha você já se perguntou: por que meu bolo não cresce? Embora existam diversos fatores, as principais razões para isso estão diretamente ligadas ao fermento e à temperatura do forno. Então, o que você acha de entender um pouco mais sobre a química do bolo perfeito? Nesse vídeo, eu vou te apresentar algumas dicas para assegurar que sua receita dê certo e também os 6 principais erros que podem ter acontecido no seu preparo. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Afinal, por que meu bolo não cresce? Quando um bolo que a gente colocou tanto carinho para ficar macio e fofinho não cresce, é talvez a maior frustração na cozinha. Concorda comigo? É praticamente certo que isso acontece justamente pelo fator fermento em pó. Você pode até pensar, mas como pode ser o fermento se eu coloquei a quantidade certa? Vamos por parte. Você sabe o que inicia o crescimento do bolo? Sim, é o fermento. Mas qual é a reação desencadeada que faz ele crescer? O que realmente acontece com um bolo murcho? Por muito tempo eu também não sabia disso, mas é a formação do gás dióxido de carbono por meio do fermento químico que faz um bolo crescer e ficar macio. Esse componente, aliado à alta temperatura, é o que dará volume à massa. Então já temos aqui duas possibilidades, ou seja, ou algo estava errado com o seu fermento em pó, ou a temperatura não era suficiente ou até mesmo alta demais. Certamente você já comeu um bolo feito com bicarbonato, não é mesmo? Então, o bicarbonato também faz o mesmo tipo de reação e pode ser um bom substituto para o fermento. Contudo, existem algumas ressalvas quanto a isso, pois para que o bicarbonato funcione certinho, é preciso ter na receita algum tipo de ingrediente ácido, como vinagre, limão, laranja, iogurte ou até mesmo manteiga. Isso acontece porque ingredientes ácidos conseguem reduzir o pH da massa, possibilitando assim a liberação adequada do gás carbônico. Portanto, sabendo disso, caso seu bolo não tenha crescido, mesmo utilizando o fermento químico adequado, conheça os 6 principais erros que podem ter acontecido em sua cozinha. Primeiro erro é acrescentar o fermento no momento errado. Pode olhar com calma, mas todas as receitas vão indicar a adição do fermento sempre na última etapa da mistura. Então, um grande erro que certamente vai fazer com que seu bolo não cresça é justamente adicionar o fermento no início da mistura da massa. Outro ponto que pega muita gente de surpresa é utilizar a batedeira para misturar o fermento. Nunca faça isso. Quando você adiciona o fermento no início e esse ingrediente já começa a agir e quando entra na alta temperatura, fará com que a massa fique solada, dura, murcha ou não cresça como deve. O segundo é fugir da medida indicada de fermento. Quantas e quantas pessoas já vi falarem que adicionaram um pouco mais de fermento além do indicado na receita, pois queriam um bolo maior e mais fofinho. Por outro lado, sabia que isso é um dos grandes problemas para o seu bolo não crescer? Pense assim: quanto mais fermento, mais gás carbônico a massa terá, fazendo com que cresça exageradamente e aumente as chances de furar na hora de assar. Mantenha exatamente a quantidade de fermento indicada na receita que dará certo. Terceiro, você verificou antes a validade do fermento? Pode até parecer que não, mas quando o fermento está vencido, ele deixa de oferecer suas propriedades. Dessa forma, é certo que qualquer bolo feito com fermento vencido terá problemas no crescimento. Verifique sempre com antecedência. Quarto, receita exagerada em lípidos e proteínas. Estou utilizando esses termos justamente para ampliar seu conhecimento sobre ingredientes que normalmente vão em um bolo, pois acho importante você conhecer esses aspectos. Sendo assim, temos como proteínas vegetais, ovos e leite, e como os lípidos, leite integral, manteiga e óleo, certo?
Quando alguém faz uma receita de bolo, é fundamental que haja equilíbrio na proporção correta desses ingredientes. Isso porque a proporção errada dos ingredientes permite que a estrutura responsável por assegurar a formação do gás carbônico na massa seja prejudicada, resultando assim um bolo baixo, consistente e com aspecto de bolo solado. Quinto, você se lembrou de deixar o forno pré-aquecido? No momento em que você adiciona o fermento e o mistura, ele já inicia seu processo de fermentação, ou seja, liberação do gás carbônico, e deve ser levado imediatamente ao forno. No entanto, quando o forno não está na temperatura ideal, parte dessa reação é perdida, e mesmo que a temperatura ideal seja atingida depois, já não há mais o que ser feito, e o bolo provavelmente não vai crescer. Portanto, sempre coloque o forno para pré-aquecer com pelo menos 15 a 20 minutos de antecedência. É garantia de sucesso. E sexto, sempre verifique 2 vezes a temperatura do forno. A baixa temperatura do forno é a razão mais frequente para um bolo não crescer. É normal que haja variações na temperatura de forno para forno, mas você conhecendo o seu forno, certifique-se de que a temperatura seja indicada para a receita. Quando você leva um bolo para assar em temperatura baixa, a reação desencadeada pelo fermento é a mais lenta, demorando mais tempo para ser concluída. Por que meu bolo não cresce? Se pergunte se você tem cometido algum dos erros aqui apresentados, pois estão diretamente ligados à resposta que procura. E se você quer aprender a fazer várias receitas dos melhores bolos para vender, eu vou deixar o link de um curso incrível aqui embaixo na descrição para você conhecer. Afinal, conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Sem falar que esse curso está com um preço imperdível. Acredite, vale muito a pena conhecer e se inscrever. Agora que você já sabe como evitar que seu bolo não cresça, é hora de pôr em prática o que viu aqui hoje. Boa sorte! Espero que tenha gostado das dicas. Aproveite e compartilhe com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.